Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, sou professora aqui no canal Gisele Naves e para a gente começar essa playlist Exercícios-chave, nós vamos abrir a playlist com uma questão do vestibular da Unifesp na prova de conhecimentos específicos. Na primeira questão de Química, a questão número 6, o aluno encontrava esse exercício. O tema aqui é propriedades da matéria. A abordagem é a diferença entre propriedades gerais e propriedades específicas. Nesse slide, para a gente começar, eu vou discutir com vocês o que precisa aparecer na sua questão, na sua resposta, e também quais são os conhecimentos anteriores que você precisa ter, ou até quais são os conhecimentos que você busca para resolver esse exercício e outros que sejam um pouco parecidos com esse daqui. Bora começar a playlist de exercícios-chave. Então, para a gente fazer tudo certinho dentro dos momentos, tá aqui o enunciado. Se você não recebeu a questão previamente, pausa o vídeo agora, leia o enunciado e deixa a sua mente pensar em como é que deve ser a resposta. Você precisa ter pelo menos uns 3 minutos. Você não está treinando resolver a prova, você está treinando estudar a prova. Então, pausa o vídeo e pensa por 3 minutos nessa questão. Eu vou começar aqui agora com vocês. Se você quiser receber uma foto da questão antes, você olha aqui na comunidade do YouTube, eu vou postar a foto da questão uma meia hora antes de publicar o vídeo da questão. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para você receber notificação de quando sai a foto e o vídeo resolvendo a questão. Então, vou começar com a leitura do enunciado da questão de 2018. Ela nos trouxe: considere as seguintes propriedades dos materiais: massa, volume, dureza, densidade, cor, transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e condutividade elétrica. Perfeito! Essas informações em mente, pergunta A: qual dessas propriedades são consideradas propriedades gerais dos materiais e justifique sua resposta. Numa das primeiras aulas de Química do ensino médio, da primeira série do ensino médio, ou do 9º ano, ou até do 3º, quando você faz o sistema terceirão, a gente comenta com vocês sobre duas grandes classes de propriedades. Tem as propriedades gerais e as propriedades específicas. Porque, afinal de contas, Química é a ciência que estuda a matéria e suas propriedades. É claro que tem mais que isso, mas hoje eu quero falar só de propriedades. Quando a gente fala de uma propriedade geral, a gente está falando de uma propriedade que é comum a todo tipo de matéria. E dentre todas que estão aqui, você precisa pensar em massa e em volume. E eu vou discutir o significado de cada um deles aqui com vocês. Esse é o vídeo. O vídeo não é só para resposta. Se quer a resposta, corre o vídeo no final, tem a resposta. Eu vou te explicar o que você pode pensar e quais informações essa questão aqui te traz de repertório para outras questões que podem aparecer para você. A gente sabe que massa é a quantidade de matéria. Se eu te falasse, por exemplo, moçada, dentro do Erlenmeyer no laboratório tem 4 gramas de uma substância específica. Eu te dizer 4 gramas faz você saber que material que é? Claro que não. Podia ser água, terra, podia ser gás, podia ser tudo. Porque 4 gramas é uma quantidade de matéria de qualquer coisa. Então, a massa não é algo que ajuda você a descobrir o que é. E propriedade geral não te permite descobrir o que é. Massa é uma propriedade geral. Volume é o espaço que a matéria ocupa. Então, por exemplo, se eu te disser que ocupa 4 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos, não dá para saber o que é, pode ser qualquer coisa. Então, massa e volume são, dentre essas opções, as chamadas propriedades gerais. Eu vou agora discutir o que é massa, discutir o que é volume e, na verdade, vou discutir o que é todos. Massa é a quantidade de matéria, volume é o espaço que a matéria ocupa. Massa é medido em quilograma, é medido em grama e outras unidades. Volume é medido em litro, em ml. Para você medir massa, você usa uma balança. Para você medir volume, você pode usar fórmulas matemáticas, você pode usar provetas de laboratório e você também pode usar o deslocamento de líquidos. Agora, que a gente já respondeu quais são as propriedades gerais, quando o pedido é justifique quais são as gerais, você pode responder algo do tipo assim, ó, propriedades gerais são aquelas que são
comuns a todos os materiais. 4 gramas pode ser qualquer coisa, 10 ml pode ser qualquer coisa. Agora eu vou passar pelas outras propriedades que são propriedades específicas. As propriedades específicas que eu listei aqui são aquelas que ajudam a identificar o material. Não foi pedido nesse exercício o que significa propriedade específica, mas já que a gente está aprendendo a geral, vamos aprender quem é específica também. A propriedade específica é aquela que te ajuda na definição do material. Por exemplo, se eu te disser, só para você ter uma ideia, a cor é uma propriedade organoléptica. Se eu disser, gente, eu tenho um material no laboratório, ele é dourado. Você ainda não sabe o que é, mas só de saber que é dourado, você já imagina qual é um grupo de substâncias que pode ser dourado. A cor, a transparência são propriedades específicas organolépticas, quer dizer que são perceptíveis pelos órgãos do sentido. A densidade é a relação entre massa e volume de um material. Então, não é a massa, não é o volume, mas sim a relação que existe em dada massa, um determinado volume. Cada substância tem uma densidade. Por exemplo, se eu te disser densidade 1 grama por ml, você suspeita fortemente de que é água. Mas se eu te disser densidade 19 gramas por ml, você já sabe que não é água. Eu te conto, pode ser o ouro, por exemplo, aquele que eu falei que era dourado. Densidade, cor, transparência são propriedades específicas da matéria. Quando eu te conto os dados dele, você já tem forte suspeita sobre o que material que é. Se eu te dissesse, por exemplo, é dourado, tem densidade 19, bom, se você gosta de química, você suspeita fortemente de que seja ouro. Só que o meu foco aqui não é descobrir o que é que tem no laboratório. Aqui o meu foco é entender essas propriedades que estão citadas aqui. Densidade, cor, transparência são propriedades específicas da matéria e não vão ser utilizadas nessa questão. Eu vou ler a B agora para a gente responder. Veja só. Qual dessas propriedades devem necessariamente ser levadas em consideração para a escolha de um material a ser utilizado na confecção de panelas? Bom, vou trocar a cor que eu vou grifar agora, vou trazer para verde aqui. Então vamos lá, ó. A escolha para a confecção de panelas. O que é que eu devo levar em consideração para fazer panela? Bom, aqui agora, para compor a resolução da minha questão, eu vou levar algumas coisas em consideração. Se eu conhecer a dureza do meu material, eu preparo um material de maior qualidade. A gente vai falar que dureza é a resistência em ser riscado. Geralmente, quando a gente fala de dureza, a gente está falando de uma escala bem famosa, a escala de Mohs, que tem o talco como material de menor dureza e o diamante como material de maior dureza, dureza 10. Quando a gente fala de dureza, a gente geralmente está associando a essa propriedade específica da matéria. Mas é claro que uma panela tem que ter uma dureza suficiente para ela não ser riscada por qualquer material. Eu não posso pegar uma colher e ficar raspando a colher e a colher raspar e a colher riscar a panela. Então, esse material tem que ter uma dureza maior do que a dureza da colher. Então, na minha opinião, dureza deve estar incluída na resposta dessa questão. Também deve estar incluída na resposta dessa questão a permeabilidade, que é a capacidade de se tornar permeável. A panela ela não pode ser permeável, por exemplo, ao alimento que eu vou cozinhar. Tem que ser completamente impermeável à água. Então, a panela, ela precisa levar em consideração, vou rabiscar aqui, ó, a dureza do meu material, tem que levar em consideração a permeabilidade aos solventes que eu vou cozinhar nessa panela e, por fim, também a temperatura de fusão, que é a temperatura que o material sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Pensa comigo, você vai pôr a panela para cozinhar e de repente a panela derrete, sai do sólido e vai para o líquido, isso não pode acontecer. Então a sua panela, eu preciso olhar qual é o ponto de fusão do material que eu vou fazer. Tem que ser uma temperatura muito superior que eu consigo chegar na chama do fogão. Então temperatura de fusão
também é uma propriedade que eu preciso levar em consideração. Foi dito ainda condutividade elétrica. A gente sabe que os metais são condutores. Muita gente ficou em dúvida se devia dizer condutividade elétrica ou não. Eu não preciso de uma panela que tenha condutividade elétrica. Então, essa condutividade elétrica não precisa aparecer na minha resposta. A gente sabe que metais são condutores de eletricidade, são condutores de corrente elétrica, mas a panela não precisa, até porque nem toda panela é necessariamente de metal. Ela podia ser de porcelana e ela não é condutora, porém é uma boa panela. Então, você tem que falar disso na sua resposta. Esse é o assunto do começo do ano, do primeiro ano, do nono ano, do terceiro ano. Os meus alunos estão vendo essa semana, a que passou e essa que nós vamos entrar, eles estão vendo esse conteúdo. E você precisa organizar essa resposta. Nessa parte do vídeo, eu fiz uma revisão do meu primeiro módulo, da minha primeira aula, das minhas primeiras aulas. Mas agora a gente precisa montar a resposta dessa questão. E a VUNESP, na sua segunda fase, tem lá o campo de resolução e resposta. Eu escrevi ela aqui, não vou digitar essa resposta, vou deixar aqui a cena aqui um pouquinho para você dar um print, para você ler quais são as palavras que eu utilizei aqui. Agora, utilizando a técnica de exercício-chave que a gente está começando hoje, você vai anotar minha resposta aí, complementar, melhorar no seu ponto de vista, melhorar talvez o jeito, as palavras, e você vai compor a sua folha, a sua resposta. Ainda hoje, daqui uma meia hora, você vai tentar fazer essa questão de novo, mas sem olhar a resposta. Então, como é que vai ser? Se você puder imprimir, fica melhor ainda. Imprime a questão, lê de novo a pergunta e tenta escrever a resolução. A gente começou super fácil, você vai dar conta, fica tranquilo. E se não conseguir, a gente tenta com outra. Olha só, então você vai fazer agora. Vai anotar a resposta, daqui meia hora, tenta fazer de novo sem olhar a resposta. Amanhã, tenta de novo, escrevendo, gente, fazendo tudo, tá? Até escrever a resposta de novo. Você vai fazer isso por mais 3 dias. Faz hoje que você viu a questão e mais 3 dias. Lá na comunidade eu deixei escrito quais são os passos, o como é que você deve fazer. Se você quer mais detalhes, como vai funcionar esse canal e essa técnica de resolução de exercícios-chave, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui para eu poder te ajudar a resolver exercícios chaves para te preparar para qualquer outro exercício. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado da resolução. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!